Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu vou mostrar para vocês como que eu gero venda de serviços usando a internet, tá? Para você que trabalha com algum tipo de serviço. Nesse caso, eu vou apresentar para vocês um cliente que eu atendo que é um serviço de gestão de obra, gestão de orçamento, esse tipo de coisa, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Né, aqui eu tenho algumas métricas que eu consigo analisar e gerar resultado para os meus clientes. Né? Eu trabalho com anúncio na internet, então eu crio um anúncio para empresas para gerar mais venda para elas. Então é isso que eu vou mostrar hoje para vocês. Vou mostrar basicamente o que eu estou fazendo. Então aqui no business.facebook.com eu vou abrir a conta desse meu cliente e a gente tem uma campanha rodando aqui, ó. Vamos ver, no período de ontem a gente gerou 3 pessoas interessadas em serviço de construção. Aliás, vou abrir aqui o anúncio para vocês, vou revelar o anúncio para vocês. Isso aqui é a nata. É difícil alguém que faz isso. Então deixa eu só explicar para vocês. Esse meu cliente, ele trabalha com gestão financeira de obra. Então ele é uma etapa anterior do cliente contratar uma construtora. Ele é uma empresa que ajuda o cliente a economizar quando ele contratar uma construtora. Então os melhores fornecedores, o melhor planejamento, esse cliente entrega esse tipo de serviço para o cliente dele, que é o cara que está querendo construir uma casa entre 1 a 5 milhões de reais. Então uma casa de 3 milhões de reais, esse cara que contrata, esse cliente dele que contrata essa empresa, às vezes, com a gestão financeira dele, o cara economiza 300 mil, 400 mil reais numa construção de uma casa de 3 milhões, por exemplo. Então, acontece de o cara economizar até 27% na hora de construir a casa dele. Então, esse é o serviço desse cara, tá? E aí, eu fiz um anúncio para ele que é basicamente o seguinte: conheça o trabalho de engenharia de orçamentos que reduz o custo da construção da sua casa de alto padrão. Não construa sua casa antes de fazer essa conta. Engenheiros de orçamento fazem cálculos específicos para obras entre 1 a 5 milhões. Saiba como economizar em até 27% na sua construção. E aqui é a imagem de uma casa, tá? E aí basicamente a gente cria essa campanha para o público específico. A gente fez uma campanha aqui para pessoas que têm dinheiro, que têm idade de 35 a 50 anos, que são do Rio, de Minas ou de São Paulo, tá? E a gente está gerando aqui, ó, coloquei o anúncio aparecer só para homens, pessoas que moram em Minas, Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. Curitiba eu coloquei aqui porque muita gente lá tem dinheiro, tá? Então interessado em lote, reforma, construção, arquitetura e também tem interesse de produtos de alto valor no Brasil ou que preferem valor intermediário, ou seja, classe média que quer reformar. Então, basicamente é isso que eu falei para o Facebook fazer. Eu falei assim, Facebook, eu quero que meu anúncio apareça só para pessoas que são de classe média alta e que têm interesse em reformar ou construir. Tá? E a gente está gerando, ontem a gente gerou 3 pessoas interessadas no serviço deles. Hoje, não sei, nenhuma até agora. Mas nos últimos 7 dias, ó, geramos 20 pessoas. Gastamos R$141. E um cliente que fecha esse serviço com eles, já pague muito esse investimento. Então, esse é nosso objetivo. Outro detalhe importante, criei também com esse cliente uma planilha onde a gente acompanha o retorno desses clientes. Então, vamos ver aqui onde é que está essa planilha. Automaticamente, quando o cliente cai para ele, quando o lead, né, cai para ele interessado nesse serviço, o lead também cai numa planilha que a gente fez. Então, ó, bid. Ó, tá vendo? Dos orçamentos. Vamos lá. Aqui eu já gero um link de WhatsApp do cliente, o e-mail, qual campanha ele veio, abordagem. E aqui, ó, não atende, retornar, não atende, não tem WhatsApp, não atende, mandou o documento para a proposta. Então, esse cara aqui é um cara qualificado. Ele mandou o documento para a proposta. Não atende. Então, ó, de 14 pessoas gerou um orçamento. Mandou o documento para a proposta. Então, esse cara aqui, se ele mandou o documento, é que ele tem uma grande chance de fechar. Se ele fechar,
Olha o tanto que a gente investiu. A gente investiu até agora. Cadê aqui, galera? A tela. A gente investiu R$ 141. Se esse cara fecha o serviço com esse cliente, é um serviço que eu não sei quanto custa, tá? Mas vamos supor que essa empresa cobra R$ 10.000 para fazer esse serviço de orçamento. O cliente vai economizar uma puta grana, vai economizar R$ 200.000 numa construção de uma casa de R$ 1 milhão, de R$ 2 milhões. Esse cliente cobrou o serviço de R$ 10.000 para fazer essa proposta e ele gastou R$ 141 para gerar essas pessoas interessadas, né? Mais né, eles pagam uma mensalidade para a gente, para minha empresa, em que a gente ajuda a achar essas pessoas. Então, esse é só um dos serviços que essa empresa faz e que a gente ajuda a gerar esses orçamentos. Então, é basicamente isso, pessoal. Essa é a estrutura de venda que a gente usa para ajudar os nossos clientes a terem mais vendas. Tá? A gente cria uma planilha, cria uma automação para que o lead já caia direto para ele consiga abordar, conversar com essa pessoa, oferecer o serviço e fazer a proposta. Tá? Então, a gente usa o business.facebook.com. É lógico que a gente paga vários programas aqui que os nossos clientes não precisam pagar. Então, por exemplo, eu tenho aqui um rastreamento. Deixa eu trocar de conta aqui. Esse cliente aqui é a conta BID gerenciamento. Então, eu pago uma plataforma aqui que eu consigo analisar os resultados da campanha. Essa plataforma aqui, acho que custa uns R$ 2.000. Então, assim, são custos que os nossos clientes não precisam ter. Tá? Cadê? Comércio, indústria, finanças. Selecionar a campanha. Leads. Cadê? Lead. E o período. Vou colocar esse período aqui. Vamos ver, ó. Então a gente gerou 11 mil pessoas. O nosso anúncio apareceu para 11 mil. Teve 189 cliques e 24 conversas. E um orçamento. Tá? Então aqui, ó, eu consigo ver a performance disso. Por exemplo, eu sei que a maioria tem entre 35 e 44 anos, a minoria 55 a 64. Então eu posso reduzir a idade aqui, masculino, né, que é o público que eu já coloquei. A maioria de São Paulo, segundo lugar Minas Gerais, terceiro lugar Rio de Janeiro. Telefone Android e iPhone. Né, isso aqui são métricas que a gente tem, que é interessante a gente ter esses dados para saber para onde está indo as vendas, de onde está vindo essas vendas. Então, ó, eu posso exportar aqui e enviar isso para o nosso cliente. Esse relatório. Enfim, pessoal, basicamente essas são as técnicas que a gente usa. Se você tem interesse nesse tipo de serviço ou quer um treinamento para você aprender a fazer isso, tem um link aqui embaixo que você vai cair direto na página do meu treinamento ou da nossa prestação de serviço. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até mais.